Olá, alunos dominantes online! Nesta aula de espanhol, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes pessoais, pronombres personales. Eu sou a professora Thaís. Bom, quando nós estudamos os pronomes pessoais, nós precisamos saber identificar as pessoas do discurso, do mesmo jeito que em português. A primeira pessoa do discurso é quem fala, quien habla, ou em espanhol, quienes hablan, porque em espanhol a gente tem o plural do quien, que é quienes. A segunda pessoa, com quien se habla ou com quienes se habla, né? Porque a gente pode falar com uma pessoa ou com mais de uma ao mesmo tempo. E a terceira pessoa do discurso se refere a de quien ou de quienes se habla. Isso é da mesma forma que ocorre em português. Bom, então nós temos em espanhol esses pronomes pessoais, tá? Do singular, a primeira pessoa, yo. A segunda pessoa, tu e vos. Terceira pessoa, él, ella e usted. E no plural, nós temos a primeira pessoa, nosotros ou nosotras. Na segunda pessoa, vosotros ou vosotras. E na terceira pessoa, ellos, ellas ou ustedes. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre cada um desses pronomes. Bom, a forma vos é utilizada no lugar da forma tu em algumas regiões, como Argentina, Uruguai e parte do Paraguai. Como vocês puderam ver antes, as duas são segunda pessoa do singular, né? Tanto o tu como o vos. Mas em alguns lugares a gente usa mais o vos. Quando a gente usa o vos, a conjugação do verbo é diferente. Então, do jeito que a gente conjuga o tu, não é o mesmo jeito que se conjuga o vos, tá bom? Mas isso é só importante vocês saberem. Não necessariamente saber conjugar, mas saber que existe essa diferença. Bom, não sei se vocês perceberam, mas em espanhol existem as formas femininas de nosotros e vosotros, nosotras e vosotras. Em português isso não existe, né? Em português só existe nós e vós. E pode estar se referindo tanto ao masculino quanto ao feminino. Em espanhol existe essa diferença, né? Se tiver um grupo somente de mulheres, a gente vai falar nosotras ou vosotras. Uma frase em terceira pessoa pode ter ambiguidade. Então, é muito importante que a gente esclareça de quem estamos falando, né? Então, como exemplo, eu coloquei es inteligente. Se a gente falar essa frase solta, es inteligente, como o verbo está na terceira pessoa do singular, a gente não sabe se ele se refere a ele, ella ou usted. Como é que a gente vai saber? A gente precisa de alguma coisa ali no texto que indique qual é a pessoa que está sendo referida nessa frase, tá? Então, precisa acontecer esse esclarecimento para não haver ambiguidade. Isso também acontece no plural, né? No plural da terceira pessoa. Então, por exemplo, son inteligentes. Son inteligentes, a gente não vai saber se a gente está se referindo a ellos, ellas ou ustedes. Precisa haver alguma pista no texto que nos faça entender de que pessoa a gente está falando. E geralmente tem, né? Bom, outra coisa muito importante sobre os pronomes pessoais é sobre o grau de formalidade e informalidade que eles mostram, tá? Isso aparece nas provas, então é importante que vocês saibam. Bom, então, para se falar de uma pessoa no singular de maneira informal, a gente vai usar o tu e o vos, a segunda pessoa do singular, tá? Então, quando a gente usar o tu e o vos para falar com alguém, a gente vai estar sendo informal, tá? Se a gente usar o usted, a gente vai estar sendo formal.
Então, em que situação a gente precisa ser formal? Para falar com alguém mais velho, para falar com alguém em um cargo superior, né? A gente vai usar o usted. Em português, a gente usa o senhor, a senhora, né? E para falar informalmente, a gente usa você em português. Para falar com um amigo, com um colega, com o irmão, alguém que a gente tem uma intimidade, a gente usa o você. Em espanhol é diferente, né? A informalidade a gente usa o tu ou o vos e a formalidade a gente usa o usted. E aí a gente também tem que conjugar o verbo de acordo com a pessoa que a gente está usando, né? Se a gente está sendo informal e a gente está usando tu, a gente vai conjugar o verbo na segunda pessoa do singular. Se a gente está sendo formal e usando o usted, a gente vai conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, né? Então, mesmo se o pronome não estiver presente, se só o verbo estiver ali e ele estiver na segunda pessoa do singular, a gente já sabe que é uma conversa informal. E se o verbo estiver ali na terceira pessoa do singular, a gente já sabe que é uma conversa formal, tá? Bom, e para falar com mais de uma pessoa, né? Para usar o plural. O vosotros é usado informalmente na região da Espanha, tá? Então, na Espanha, se a gente quiser falar com um grupo de pessoas de maneira informal, a gente vai usar o vosotros. E na América, a gente usa o ustedes nos dois casos, tanto para formalidades quanto para informalidades. Então, na América, se a gente está falando com um grupo de pessoas, seja esse grupo formal ou informal, né? A gente tem que falar com um grupo de amigos ou com um grupo de chefes, por exemplo, a gente vai usar o ustedes, a mesma forma para os dois casos na América. Na Espanha, não. Na Espanha, a gente usa o vosotros informalmente e o ustedes formalmente. Aí vocês podem perguntar, mas o vosotros é usado em que na América? Para nada. Na América, a gente não usa o vosotros, tá? A gente só usa na Espanha. Bom, é importante também que vocês conheçam os saludos em espanhol, as maneiras de saludar. Então, saludar é cumprimentar. Então, os saludos são os cumprimentos, né? Maneiras de começar uma conversa, de falar com alguém para começar essa conversa. Então, nós temos o hola, buenos dias, buenas tardes, buenas noches, como estás, todo bien, que tal? Então, todas essas são formas de começar uma conversa. E vocês devem ter reparado, né, que nós temos os pontos de exclamação e de interrogação ao contrário no início, né, do saludo, no início da frase. Então, para que servem esses pontos ao contrário? É uma característica do espanhol, né? E serve para vocês já saberem quando estão lendo, antes de começar a frase, que se trata de uma exclamação ou de uma interrogação. Em português, muitas vezes a gente está lendo uma frase comprida e só lá no final a gente vai ver que é uma pergunta ou que é uma exclamação. Em espanhol isso não acontece porque o ponto já está no início da frase, tá? Então essas são maneiras de cumprimentar e também de perguntar, né, como a pessoa está. E essas aqui são despedidas, ou seja, maneiras de terminar uma conversa. Adiós, tchau, hasta luego, hasta mañana, que é até amanhã. Hasta la próxima clase, até a próxima aula, né? Hasta el viernes é até sexta-feira e você pode substituir por qualquer dia da semana, né? Se tem uma pessoa que você só vê em um dia específico da semana, você fala até aquele dia. Hasta la vista é um até a vista, até a próxima vez que a gente se encontrar, né? Nos vemos e hasta pronto. Hasta pronto é até logo. Bom, então, hasta pronto. Gracias.